Olá a todos, como vocês estão? Tudo bem? Se houver algum barulho de fundo, eu vou pedir para vocês que me desculpem, porque eu estou gravando durante o dia, e durante o dia aqui é bem barulhento, né? Para poder postar à noite, tá? Então, se houver algum barulho e se incomodar um pouquinho, peço aos irmãos que me perdoem, porque infelizmente a gente não tem como controlar os barulhos externos, né? Hoje é um vídeo muito importante. Eu quero falar hoje sobre redenção cristã, e hoje eu vou tratar sobre diversos assuntos, e muitos deles são bastante polêmicos. Eu peço que vocês prestem muita atenção no que será dito hoje, porque não vou dizer que é o vídeo mais importante, mas ele é muito importante, tá? Até mesmo mais importante do que aqueles que já foram feitos anteriormente. Inclusive hoje eu vou regravar, ouvir falando sobre o nome da besta, né? E calculando também o 666, tá? Porque são dois cálculos aí. Um vai revelar o intuito da besta, né? A sua função, o seu empenho. E o outro cálculo vai revelar o nome da besta, tá? Então eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção, porque hoje esse vídeo é top, é 10, tá bom? Vamos começar com ele? O nome é Redenção Cristã, tá bom? Para começar nesse vídeo, eu vou estar falando sobre alguns aspectos, tá? E sempre vou estar deixando na tela para vocês estarem acompanhando comigo. A redenção cristã, coisa linda de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso está em Tito 2, 11. Tá? Aí vocês vão estar acompanhando comigo para a gente estar revelando coisas importantes sobre isso. A graça, em grego, é charis, e ela revela o quê? Aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, graça, discurso, boa vontade, amável, bondade, favor, da bondade e misericórdia pela qual Deus, exercendo sua influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição, e desperta-as ao exercício das virtudes cristãs. O que é devido à graça, à condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina, né? Sinal de prova de graça, benefício, presente da graça, privilégio, generosidade. Eu vou seguir aqui para continuar explicando a vocês, depois a gente entra no outro conceito, tá bom? No conceito cristão, os privilégios da redenção incluem o perdão dos pecados, Efésios 1:7, a justiça, Romanos 5:17, e a vida eterna, Apocalipse 5, do 9 ao 10, tá? Jesus Cristo é o único caminho para a redenção dos pecados, a salvação da alma. No sentido espiritual, o conceito de plenitude de Deus consiste na aceitação dos preceitos divinos, para que haja a redenção da alma. A morte e a ressurreição apontam para o 666, que também representa 2/3 dos anjos que se apartaram de Deus, né, que deixaram os céus. O 666 revela o nosso pecado, e para chegarmos a esse entendimento devemos usar a idade de Jesus no fim do seu ministério, e também a pausa entre a sua morte e a ressurreição, porque a idade de Jesus traz esclarecimento do 666, visto que também é número de homem. E esse parâmetro para revelar a restauração e a condenação, né, ele serve para revelar a restauração e a condenação. Jesus foi morto aos 33 anos de idade, e para chegarmos a essa conclusão, devemos considerar as informações que a Bíblia nos apresenta. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui. Ora, esse de antes aqui é todos, né, do grego, tá, todos, do grego aqui, eu acabei não explicando, que é individualmente, cada um, né, referente ao texto que eu li anteriormente, cada coisa, tá, ele trata individualmente com cada um. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, né, está em Lucas 3:23. A citação do livro de João faz menção a 4 festas da Páscoa, né, da Páscoa. Após o início do ministério de Jesus, e somando essa citação de João com a de Lucas 3:23, chegaremos à idade de Jesus, em sua morte, quando ele foi crucificado.
A última Páscoa, a Páscoa dos judeus, eram realizadas anualmente, no mês de Abib ou Nisan. Em Êxodo 34:18, né, está falando sobre isso. Logo, somando as duas evidências, que podemos chegar à idade de Jesus, aproximadamente 33 anos. Se considerarmos que a primeira Páscoa citada em João 2:13 ao 23, foi quando Jesus tinha 30 anos de idade. Logo, com 31 foi a segunda Páscoa citada em João 5:1. E com 32 anos, a terceira Páscoa citada em João 4. A última Páscoa foi na Santa Ceia, citada em Mateus 26:17 ao 30, com 33 anos. Então ele foi crucificado. Tá? Sendo assim, é bastante razoável crer que Jesus tinha por volta de 33 anos e alguns meses de idade quando ele foi crucificado. A importância dessa informação para os cristãos. Qual seria a importância, né, dessa informação para os cristãos? Jesus morreu aos 33 anos de idade. Houve uma pausa de 3 dias e ele ressuscita. Se representarmos isso matematicamente, eu vou trazer aqui para a tela. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Isso, aqui ó. Se representarmos isso matematicamente, considerando a sua idade quando ele morreu e ressuscitou, que é 33 anos, acrescentando uma pausa de 3 dias, matematicamente ficaria representado assim, ó, 33,3, ou seja, 1/3. Tá? Porque tudo está sempre apontando para um terço, né, que caiu e que será resgatado por ele, tá? Vamos lá. Ficaria assim, 33. Representa isso matematicamente, ele ficaria assim, 33,3, tá? Que representa o terço dos anjos que passaram pela prova para se tornarem aptos ao resgate, porque essas estrelas arrastadas rejeitaram a verdade e deram ouvidos às mentiras de Satanás. O idealizador do grande engano chamado Telema. Tá? O propósito de Satanás era se tornar igual a Deus. Satanás não considerou a sua condição e não temeu o juízo de Deus. E com isso conseguiu enganar a muitos. O engano possibilitou o arrasto desses anjos para a terra. As pessoas duvidam que a gente é pré-existente, mas elas não conseguem explicar o porquê estamos inseridos no meio de uma guerra, de uma batalha, onde Deus é espírito, os anjos são espíritos, Satanás é espírito e nós somos carnes. E no meio dessa guerra também não sabe explicar por que Jesus teve que se transformar em homem para vir teve que se transformar em homem para vir nos resgatar. Tá? Não há nenhum sentido disso. Ele simplesmente poderia ter nos perdoado. Por que ele queria se transformar em homem? Né? Para vir resgatar carne. Até porque carne e sangue não é no reino do céu. Será que temos que passar por uma etapa, uma prova, para poder nos tornarmos aptos a ser anjos? Será que foram assim com todos os anjos? Vocês entendem que não tem lógica a explicação que foi dada até hoje, que as pessoas insistem em crer? Né? Mesmo que você mostre a prova, apresente ali as provas que tudo acontece porque estamos inseridos em uma guerra e nós fazemos parte dela. De um modo contrário, Deus seria extremamente ruim nos colocar numa situação na qual nós somos frágeis, inaptos para ela, e mesmo assim fomos inseridos à força no meio dessa guerra. Né? Porque Satanás sendo espírito, Deus sendo espírito, Satanás não teria nem que estar na terra. A gente não teria que estar inserido no meio dessa batalha. Mas as pessoas insistem em acreditar naquilo que não tem explicação, não tem sentido nem base bíblica. E mesmo se representando as bases bíblicas, elas rejeitam porque tomam aquilo por heresia. E as heresias começam a ganhar força em cima disso. Porque o que tem de heresia nos dias de hoje não está escrito. E eu vou revelá-las aqui, no dia de hoje, tá bom? E a sua cauda arrastou após si terça parte das estrelas, né? E o dragão parou diante da mulher, que é a virgem da luz. Aquilo já foi explicado tá em Apocalipse 12:4, foi explicado nos versículos anteriores, que fala, né, que o arrastado das estrelas estava ligado diretamente ao nascimento de Jesus. Tá? Eu gosto de repetir isso aqui, só para dar mais ênfase àquilo que está sendo pregoado. Tá? E este texto desceu à terra para provar o quão danoso é o governo de Satanás. E nisso consiste a nossa aprovação, conhecer a real essência do dragão, que é o diabo. A Terra é um ambiente neutro, e nela nos encontramos sem as nossas características angelicais ou angélicas, tá? E isso nos torna inúteis a Satanás, ou inúteis para ele, fazendo com que ele revele a sua real natureza. Vocês estão entendendo por que a gente desceu aqui em forma de homens? Porque sem as nossas características angélicas, nós nos tornamos inúteis para Satanás. Então a sua mentira já não é mais tão factível, a gente se torna inúteis para ele. Então não tem por que ele mentir para nós. Tá? Mesmo assim ele faz. Por quê?
porque o engano é a sua natureza, a mentira é a sua essência. Tá? Mas mesmo nisso, ele ainda continua revelando a sua real natureza, né? Quem ele realmente é, a sua intenção para conosco. O dragão fez de Roma a sua representante oficial na Terra. Através dela, ele proveu um censo para tentar matar a Jesus Cristo. Né? Isso ocorreu quando ele ainda era uma criança. Satanás acreditou que obteria êxito em sua investida contra o Senhor. O 666 é uma chave de entendimento e traz grandes revelações para nós. Observe que não é apenas um número de homem, mas é também a localização da besta. E ele também revela o seu empenho ao desviar o homem do caminho que leva à vida. Tá? Vamos ver aqui se está na tela. A sua cauda arrastou, isso aqui já foi dito. Vamos para o próximo. E faz com que a todos, né, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja colocado um sinal, né, na mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Tá na tela aí? Eu vou ver se tem algo a apresentar aqui, tá? Vamos lá. A Bíblia revela que serão 3 tipos de amarra. Tá na tela para vocês acompanharem comigo. São 3 tipos de amarras impostas por Satanás. Um sinal na mão direita ou na testa. Isso significa controle monetário, tá? É aquela marca que ninguém pode comprar ou vender se não a tiver. O nome da besta, que significa blasfêmias e heresias, tá? Vou provar isso para vocês com os cálculos. E o número do seu nome significa rejeição à palavra, apostasia, 666. A quantidade de anjos que deixaram os céus é matematicamente representado por... Deixa eu colocar aqui, que às vezes esqueci de colocar para vocês. Tá aí na tela, tá? Vocês vão acompanhar comigo. Assim fica mais fácil para a gente se inteirar. A quantidade de anjos que deixaram os céus é matematicamente representado por 66,6. Isso representa 2/3, tá? Para vocês verem que tudo fecha. E por que eu falei que a Bíblia está do jeito que Deus queria que ela estivesse? Porque aqui há um entendimento. Não entenda que a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia foi escrita por homens que foram inspirados por Deus. Até os acréscimos que há nela ocorreu porque houve permissão de Deus. Nada foge do controle do Pai. Vocês precisam entender isso. Ou Deus é Deus ou ele não é Deus. Se não é Deus para você, para mim ele é. Então tudo que acontece está debaixo da sua permissão. Tá? Vocês vão entender agora porque a Bíblia é composta por 66 livros. A quantidade deixa representada por 66,6, porque 66 são os livros da Bíblia e 6 é o número de homem. Olha que coisa interessante. Essa é a representação dos 2/3 que apostataram de Deus por causa das heresias de Satanás. Talvez possa parecer desconexo à primeira vista, mas se somarmos o número de anjos a serem resgatados, que representa 1/3, ou seja, 33,3, com os anjos condenados, que já estão condenados sem possibilidade de perdão, também são 33,3, teremos o 66,6. O 666 representa a segunda morte para todo aquele que rejeita o resgate de Deus. Estes serão somados aos anjos que já estão condenados, né, definitivamente. E o segundo terço está sob avaliação. Tá? Vamos lá. A Bíblia protestante é composta por 66 livros, né? Como eu havia dito, e 6 é número de homem, porque o homem foi criado no 6º dia. Isso está em Gênesis 1, 27 ao 31. Esse é o motivo da nossa fé ser tão combatida. Isso ocorre porque ela tem base firme e nela há poder e autoridade de Deus para mudar paradigmas, como eu não canso de dizer isso aí, tá? E revelar todo o engano de Satanás. Deixa eu ver se já está na tela para vocês também aqui. É essa aqui, tá? Acompanhem comigo se vocês quiserem, porque assim fica mais fácil, né, pra gente. João, né? Ou melhor, Apocalipse do 1, versículo 4 ao 6 diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graças e paz a vós outros, da parte daquele que é,
que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos. 7 espíritos, guardem isso, isso é muito importante, não é um espírito só, como eu falei para vocês anteriormente, eu vou provar para vocês, não é um espírito só, foram 7 espíritos destinados a Jesus, tá? E são os espíritos que dão, o Espírito de Deus são partículas, eu vou explicar mais para frente, vamos ler aqui, vocês vão começar a entender, para que eu não pule as etapas, tá? Para não ficar desconexo, tá? Mas guarde isso, são 7 espíritos, tá bom? Que se acham diante do trono e da parte de Jesus Cristo. A fiel testemunha, Jesus é a fiel testemunha. Lembra que eu falei para vocês das 2 testemunhas anteriores que apontam para Enoque e Elias? Um antes-dilúvio e outro pós-dilúvio, e Jesus no final, que é o nascimento, o Novo Testamento. Tá? Ele é a fiel testemunha. Então as 2 testemunhas virão para falar dele. Tá? Aquele que era, que é e que há de vir. O primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Vós sois reis, santos, tá? E Jesus é o nosso soberano. A Bíblia não vai mentir para vocês. As pessoas que querem se enganar, enganam-se a si mesmas, porque elas amam o engano e a mentira, tá? Mas a Bíblia se autoexplica. Nada foge daqui. Então o que tem sido dito para vocês até o dia de hoje, como eu falei, é 100% Bíblia, e estou apresentando um texto. Se as pessoas gostam de continuar no engano, eu só tenho a sentir, tá? Isso me pesa, mas eu prefiro a verdade. E acredito que aqueles que ficarem aqui também gostam da verdade e amam a palavra de Deus e querem se inteirar cada vez mais nela, se aprofundar cada vez mais nela, tá? Porque a verdade é a profundidade na Bíblia, tá? Vamos continuar aqui. Aquele que nos ama e pelo seu sangue, né, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e seu Pai. E a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tá? O Apocalipse que a gente acabou de ler. Um dos maiores segredos ainda não compreendidos é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não existe no céu como uma pessoa, tá? Ele não é uma pessoa separada de Deus. Esse negócio de trindade, ela é satânica. Eu vou explicar para vocês, passo a passo, como falei, para que não haja erro. Mas o Espírito Santo, ele é a essência de Deus. Ele é atribuído aos filhos para lhe garantir, como posso dizer, divindade. Tá? Porque sem Espírito não existe anjo. Eles se tornam qualquer outra coisa, demônios ou até mesmo homens, porque nós passamos a receber o Espírito, mas nós não contemos o Espírito Santo. Tá? O Espírito é uma concessão do Pai, para que possamos nos tornar um com Ele. A unidade em Deus, através de Cristo, está ligado ao Espírito, porque Deus se deposita dentro de nós. Isso significa unidade. Tá? Vamos seguir aqui que vocês vão entender. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo não existe no céu como pessoa, ele é o próprio Deus, a sua divindade. Deus entrega porções do seu Espírito, ou seja, as porções de Deus são porções do Espírito que ele entrega a nós, tá? Jesus recebeu 7. Eu acredito que cada anjo ele tenha uma porção de Deus. Jesus tem a maior porção, por isso que ele é o sacerdote do Altíssimo, tá? O sumo sacerdote. E os arcanjos daí possuem 2 ou 3, aí eu não sei dizer, aí seria na especulação minha. Mas eu acredito assim, que a maior porção foi destinada a Jesus, tá? Do próprio Espírito de Deus, do próprio Espírito do Pai. Tá? Isso é a divindade do Senhor. Deus entrega a porção do seu Espírito aos filhos para torná-los um com Ele. E isso lhes confere divindade, poder e autoridade. Sem o Espírito do Pai, os anjos deixam de ser anjos. Tá? Vamos seguir aqui, que eu vou apresentar aqui a vocês. Deixa eu passar aqui da tela. É do 7, tá? 7 é epitá, em grego, que significa 7, tá? Espíritos, em grego, é pneuma. Personalidade e caráter de Deus. O Santo Espírito enfatiza seu trabalho e poder. Vocês estão entendendo aqui? O Espírito é da verdade, poder, conhecimento, desejo, decisão, ação, a natureza divina de Cristo, a disposição ou influência que preenche e governa a alma de alguém, a fonte eficiente de todo poder, a fonte eficiente de todo poder. Deus é a fonte e dele são liberadas suas porções. Vocês estão entendendo agora que o Espírito Santo é a pessoa de Deus? É a sua essência? Afeição, emoção, etc. Isso aqui é o próprio Pai, tá bom? Qualquer engano, qualquer outra coisa fora disso é engano, é lascívia, é Satanás. Vamos seguir aqui em frente porque é muita coisa a ser apresentado, tá? Logo foi arrebatado em espírito, e eis um trono
estava posto no céu e assentado sobre um trono. Esse é o trono do Pai, porque só existe um Deus. Está Apocalipse 2:4. Só existe um Pai, tá? Não existe trindade. O Pai é apenas um, tá? E quando Satanás tentou se igualar a ele, ele foi derrubado. Não existe um outro Deus, só existe um Deus. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto sobre vós, que agora vedes e ouvis. Atos 2:33. Vocês entenderam agora que eu falei para vocês que os Espíritos, as porções de Deus estavam destinadas a Jesus? Ele só poderia recebê-la depois de ressurreto? Depois de exaltado por Deus? Está aqui no texto, Atos 2:33. Se vocês quiserem ler aí, anotar para depois vocês estarem verificando. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, estava destinado a ele. Tá? Porções de Deus, unidade com Deus. O qual a destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. 1 Pedro 3:22. Quem diz que o texto bíblico não tem sentido é porque não entende a Bíblia. Tá? Todas as coisas na Bíblia estão ali na sua totalidade. É só você buscar. Tá? Eu sei que algumas coisas são difíceis porque a gente tem a limitação da linguagem, né? do idioma. Mas tem muitas coisas aqui que são claras. Se você ler a Bíblia, e eu entendo assim, que foi assim que comecei a entender, você tem que ler de Gênesis e Apocalipse, e depois você volta, na terceira ou quarta leitura, você vai começar a abrir de forma muito grande o seu entendimento. Na primeira leitura ficará muito confuso para vocês. Mas a partir da segunda você já começa a ter uma visão maior. E aí você vai se aprimorando nela. Tá bom? E ao redor do trono havia 24 anciões, 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, e tinha sobre a sua cobertura, sobre suas cabeças, coroas de ouro. Apocalipse 4:4, tá? No céu há um só trono central, o trono do Pai, e à sua destra está o trono de Jesus, né, nosso Senhor. E ao redor do trono do Pai e de Jesus estão os tronos dos 24 anciãos. O Santo Espírito não possui um trono. O motivo disto é o fato dele não estar sentado, ou melhor, o fato disso é o melhor, né? O motivo disso é o fato dele estar assentado no trono com o Pai, porque ele é o próprio Deus, a sua essência, tá? Observem esse texto aqui. Deixa eu ver se está na tela para vocês. Deixa eu colocar aqui. E do trono saíram relâmpagos e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Está na tela, Apocalipse 4:5. Vocês entendem que o engano ele parte muitas vezes da nossa ignorância, de não conseguirmos compreender o que a Bíblia está nos dizendo? Olha que coisa maravilhosa do Pai. Está tudo revelado. Gente, as pessoas gostam de ser enganadas, elas gostam da mentira, elas gostam do engano. Tá bom? Os demônios já não possuem mais o Espírito de Deus, porém, seus corpos espirituais ainda são muito poderosos ainda, tá? Eles ainda preservam parte de suas características angélicas. Os espíritos imundos surgem depois da morte ou da morte da descendência dos anjos, que abandonaram o céu espontaneamente. Deixa eu pegar aqui para vocês, eu quero partilhar essa tela com vocês. Deixa eu ver se está aqui. Está na tela para vocês? Aqui, ó. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos olhos deles, né, como gafanhotos, e assim também éramos aos nossos olhos. Essa palavra aqui, gigantes, ela não existe na Bíblia, tá? Pelo menos não nessa parte aqui. A parte aqui, usada aqui, é Nephilim, tá? Nephilim significa caído. E nesse texto prova que os anjos estavam depois do dilúvio, que não passou nenhum filho de anjo caído ali, depois do dilúvio, porque o juízo de Deus é eficaz, tá? Então o que conseguiram corrompendo as pessoas foram os anjos, né? As sentinelas. E aqui o termo Nephilim vem de Nafal, né? Que significa ele caiu, ou caídos. Prova que Nephilim não é uma palavra que defina filhos de gigantes, filhos de anjos. Tá? Nephilim é uma palavra que define
os anjos caídos, ou seja, ali haviam Néfilis e filhos de Néfilis, ou seja, ali haviam caídos e filhos de caídos. Porque os filhos de caídos não são nominados como Néfilins, tá? Depois eu vou estar explicando para vocês que eles recebem outros nomes. No antedilúvio era Giborim Valentes, de onde nasce muitas... Depois eu vou explicar isso para vocês conseguem entender, tá bom? Eu vou entrar agora não, porque senão eu vou desviar do tema aqui e tem muita coisa a ser trazida ainda. Vamos seguir aqui em frente. Tinha, em grego, eco, né? Inclui a forma alternativa, tarará, tarará. O verbo primário, vamos ao significado direto. Possuir está estreitamente unido a uma pessoa, Deus ou uma coisa. No caso aqui, esse tinha que está em sua mão, que prova que Jesus Cristo recebeu o poder e a autoridade sobre os Espíritos. Isso define união estreita entre pessoas. Que eu falei, o Espírito Santo é dado para a gente para poder nos unir ao Pai. Tá? Vamos seguir. Morte, características. Tá. Os espíritos imundos surgem depois da descendência dos anjos que abandonaram os céus espontaneamente para pecar. Esses anjos ainda estavam em posse dos seus espíritos, os anjos quando eles desceram à terra, eles ainda estavam em posse dos seus espíritos, tá? Do Espírito de Deus atribuído a eles, porque ainda eram anjos, de forma que passaram parte de suas características angélicas à sua prole, a seus filhos. Eles geraram o que se entende por hoje, né, por semideuses. Vocês conhecem a mitologia, né? As características de semideuses. Esses semideuses, na verdade, eles têm um motivo. Às vezes o pessoal fala que é mitologia, mas nada que está na história é que o Satanás ele vai distorcer para nos enganar. Mas nada que está na história surgiu do nada, tem um motivo. Esses semideuses da mitologia têm como base os filhos das sentinelas, tá? O metade homem e metade anjos. São semideuses. E isso está descrito em Judas 1,6. Os anjos que desceram à terra para pecar. Tá? Deuses que se relacionavam com humanos, gerando semideuses e titãs. Vocês entendem aqui a diferença? Semideuses, pessoas que tinham poder de estatura normal, e titãs são aqueles que eram gigantes, de estatura extremamente alta. Eles geraram duas formas de vida na terra, que não pertenciam a Deus, né, que Deus os rejeitou. Parte deles era estatura normal e parte deles era estatura gigantesca, conhecido como titãs. E dessa relação surgiram semideuses homens e semideuses mulheres. Tá? Eu vou explicar para vocês que daí surgem os espíritos imundos em forma de homens e mulheres. Vamos à frente. Surgiram semideuses e titãs. Depois da morte desses semideuses, surgem espíritos imundos masculinos e femininos, tá? Como Pombagiras e Lilith. Porque Semíramis e Nimrod eram descendentes desses anjos caídos. Tá? Desde o princípio, em Gênesis 1, até o livro de Apocalipse, sempre foram 7 Espíritos Santos. Eles estavam destinados a Jesus por ocasião de nossa remissão. Os 7 Espíritos são evidenciados nos 7 dias da criação, né? O façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e também no fim, quando o Senhor cita 7 eclésias, né? As 7 igrejas, as 7 eclésias, as 7 reuniões, tá? Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Deixa eu ver se na tela. Tinha na sua mão direita, acho que já está na tela para vocês. Tinha na sua mão. Ah, tá. Tinha na sua mão direita, vou ler aqui. Acho que eu passei. Tinha na sua mão direita as 7 estrelas, né? E da boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol. E na sua força. Apocalipse 1,16. Está falando de Jesus, tá? Quando ele recebeu posse desses tantos espíritos, das porções que ali estava destinada. Tinha em grego, no texto aqui, ó, e tinha na mão direita, tá? 7 estrelas. Esse tinha aqui em grego, né, do verbo possuir, está estritamente ligado a uma pessoa. Foi o que eu acabei de ler, que eu acabei não explicando isso para vocês, tá bom? Vamos mais à frente. Mão aqui em grego é Kiri, tá? Vamos mais à frente aqui para poder pegar para vocês. Pela ajuda, ação de alguém. Ok. O significado dele. Pela ajuda ou ação de alguém. Por meio de alguém. Aplica-se a Deus simbolizando a sua força, atividade, poder em criar o universo, em sustentar e preservar. Deus está presente, protegendo e ajudando. É o que eu falei para vocês. Unidade em Deus. Direita. Significa simplesmente mão direita, né? Também lugar de honra e autoridade. Isso dado a Jesus. Tá? Isso é tudo que foi dado ao nosso Senhor. Está na tela aqui, vou seguir a explicação.
Para a gente chegar aqui. E o anjo do Senhor que está em Sardes, deixa eu ver aqui se é o que está na tela. É esse mesmo. Vamos lá. E o anjo da igreja, né, que está em Sardes, escreve isto: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante. Confirma o restante, que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, guarda-te e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Tá? Deixa eu ver aqui o entendimento que está aqui. Aquele que tem em grego, tá bom? Do texto que a gente acabou de ler, incluindo a sua forma alternativa, parará, parará, é possuir, está estritamente unido à pessoa de Deus, isso já foi dito. 7 significa 7, espíritos pneumas, tá? Personalidade, caráter de Deus. Como expliquei, não é uma pessoa separada de Deus, mas é o próprio Deus, tá? Enfatiza seu trabalho e poder, que já foi dito também, é de Deus. No grego é theos, tá bom? Nome genérico da deidade ou divindade de Deus, Pai, tá? O mistério das 7 estrelas, vamos ver aqui. Vamos seguir aqui para ver se é isso mesmo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é isso mesmo, é fazer novamente aquilo que já tinha sido feito, tá? É blasfemar novamente contra a divindade de Deus, contra a sua essência, tá? É reincidir no mesmo pecado já cometido. Não podemos confundir os 7 Espíritos de Deus com as 7 estrelas, tá? Nem com os 7 candeeiros, porque as 7 estrelas representam o juízo de Deus e os candeeiros representam a palavra de Deus, tá? É a espada afiada de 2 gumes que sai de sua boca, que está escrito no texto que está na tela para vocês. Quanto ao ministério das 7 estrelas, que viste na minha mão, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são anjos, e as 7 estrelas são, ou melhor, vamos lá. Os candeeiros, as 7 estrelas são anjos, tá? E os 7 candeeiros são 7 igrejas, as 7 eclésias, tá? Por que eu disse que significa a palavra e poder de Deus? Porque está aqui, ó. Vamos seguir aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmos. Opa! Vamos voltar aqui porque já saiu do onde não deveria ter saído. O pessoal que Satanás fica louco mesmo. É isso aqui. É o teu caminho. Salmo 119,5, tá? Tendo achado o anjo, vamos seguir aqui. Aqui chegamos a uma revelação magnífica para nós, tá? Uma coisa linda do Pai do Senhor. Desde o princípio nunca foi um espírito da parte de Deus. Sempre foram 7. O espírito de uma forma, uma porção viva. Pessoal, eu quero trazer uma coisa para vocês aqui, que Satanás, quando você começa a falar das coisas de Deus, ele começa a se revelar, tá? Observem na tela aqui, que eu estou compartilhando com vocês agora, que olha que coisa interessante. A polêmica fantasia de Sabrina Sato irritou os religiosos. Olha que Satanás está manifestando o conhecimento da verdade, mas como em forma de blasfêmias, tá? Ela estava vestida de pombagira, como eu falei para vocês, são espíritos imundos, tá? Descendentes de anjos caídos. E olha o que diz no texto aqui, deixa eu achar aqui. O samba enredo... Ah, tá. Olha o que está escrito aqui no texto, tá? Aqui, ó. Vou pisar para vocês aqui, ó. O samba enredo em nome do Pai, dos Filhos, dos Espíritos e dos Santos. Vocês conseguiram compreender aqui? Como Satanás, ele supostamente ele quer se adiantar e blasfemar o nome do Senhor? A Bíblia, ela prova o que ela diz, tá? Aquilo que está sendo dito, está sendo provado na Bíblia. Não é invenção minha. Não é nada que eu queira trazer para blasfemar o nome do Pai. O meu intuito é esclarecer a verdade que está na Bíblia, para que todos deixem de cair no engano. Porque, é o que eu falo, as aberrações têm sido muito grandes. As pessoas estão começando a dar ouvido a satanistas e eles se juntam entre si e um defende o outro. Quando você vê um satanista defender o outro, pode ter certeza que quando a pessoa começa a defender demais a outra, é porque algo de errado tem ali. Porque ele está em Deus, ele não precisa que o homem o defenda, tá? É o próprio Pai que justifica.
Quando você vê homens se juntando para se defender um ao outro, aquilo que eles têm apregoado é porque eles são satanistas, tá? Eles têm um único propósito, e eu tenho certeza que tem pessoas, canais aí no YouTube, que são formados por satanistas, e são eles são muitos, uma quantidade muito grande, para distorcer a palavra de Deus e trazer descrédito. Porque quando você traz descrédito à palavra, as pessoas começam a se encher dela, não quer mais ouvir. Porque ninguém sabe para que lugar ir. Tá? Fica uma bagunça tão grande que as pessoas desistem de ouvi-la. Simplesmente desistem de ouvir. E isso tem sido o que tem sido feito na Terra. Tá? Vamos lá. O Espírito é uma porção viva de Deus. É a essência da divindade. Vou repetir. É a essência da divindade atribuída aos filhos. Aquele a quem Deus concede maior porção do seu Espírito recebe maior poder e autoridade do Pai. Mesmo munido de todo poder e autoridade, no princípio, Jesus ainda estava como representante do Pai, ou seja, ele não tinha recebido ainda autoridade sobre o Espírito, não tinha recebido em si o Espírito, porque ele ainda estava como representante. Tá? Vamos lá, então, representar. O anjo do Senhor, referido em Gênesis, Jesus, o anjo do Senhor, tá? Ele é referido em Gênesis 16:7, Êxodo 3, do 2 ao 6, Juízes 2, do 1 ao 2, Zacarias 3, do 1 ao 2, Zacarias 1, 12 e 13, Atos dos Apóstolos 12 e 7, Atos dos Apóstolos 27 e 23, né? Aqui está falando do anjo do Senhor, no momento como ele estava como representante ainda. Tá? Ele não tinha sido recebido todo o poder e autoridade sobre a terra e sobre os céus. Toda a honra e toda a glória já estavam destinadas a Jesus. Porém, ele só obteria posse definitiva de seus bens depois da crucificação. Isso também ocorre conosco. Ele nos destinou à salvação, porém, só teremos posse dela depois da remissão. Porque tudo tem um propósito, tudo tem o seu tempo. Não adianta querer se adiantar. Tá? Tendo, pois, achado o anjo do Senhor justo, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, tá? O anjo do Senhor, como eu disse, anjo do Senhor. Em hebraico é Malá, ou Malak, como alguns desejam falar. Né? Qual o significado? Despachar como um representante, mensageiro, anjo teofânico, ou seja, um representante do Pai, assim como ele estava, né, no princípio, mas ainda assim ele estava munido de toda a autoridade. Tá? Isso ainda não tinha recebido os Espíritos, porque isso fazia parte ainda da glorificação que o Pai tinha reservado a ele. Tá? E agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Tá? A preexistência do Senhor. Ele mesmo está dizendo isso, gente. Tem pessoas que falam que não. Vocês não vão continuar dando ouvido a esses indignos, essas pessoas que teimam em dizer que a palavra não está dizendo o que ela está dizendo. Meu Deus, que dificuldade as pessoas têm em compreender o que está escrito na Bíblia e aceitar o que está escrito ali. Eu só vejo uma situação para isso, a maldade, tá? O engano, o desfazer na verdade contida na palavra, tá? Para gerar apostasia e deserção. Glorifica-me, em grego, é dosaxo. O que significa isso? Né? Pensar, supor sua opinião, louvar, exaltar, magnificar, celebrar, honrar, conferir honras, ter em alta estima, tornar glorioso, adornar com lustres, vestir com esplendor, conceder glória a algo, tornar excelente, tornar renomado, causar ser ilustre, tornar dignidade e valor a alguém, algo manifesto e conhecido. Honra ao Senhor. Se define nisso. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a honra, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Tá? Eis o meu galardão, eis que, cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. Tá? Vamos seguir aqui, porque a palavra do Senhor não volta atrás. Jesus aproximando de toda a autoridade. Tá, não, vamos seguir aqui. A citação toda a honra, né, a citação toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, foi feita por Jesus depois de sua ressurreição. Tá? Porque antes da ressurreição, Jesus tinha recebido porções espirituais conscientes de Deus, sem ter posse delas.
Depois de glorificado, ele tomou posse de suas porções do Espírito Santo. E isso lhe conferiu autoridade e poder sobre toda a criação. Ele mesmo diz isso. Porque Deus lhe entregou 7 porções da sua essência divina, de seu Santo Espírito. Logo, os 7 espíritos estavam destinados a Jesus desde antes da criação do mundo. E é por isso que ele os recebia sem medida. Tá? Esquecendo, vem meu guardão, tá lá. Os 7 Espíritos de Deus, concedido ao Rei Jesus, corresponde aos 7 dias da criação, como eu já havia dito antes, né? A autoridade do Pai otorgada ao Filho, o início e a conclusão da nossa jornada, e também a vida do homem, que tem nome do que vive, mas está morto, está em Apocalipse 3:1. Em João 17:21 está descrito que através de Jesus nos tornamos um com o Pai. E isso ocorre através do Espírito de vida. Logo, o 7 representa diretamente a unidade do homem com o seu Criador, e através do Verbo e de seus Espíritos. Por isso, o descanso do 7º dia deve ser entendido como resgate, porque o sábado foi feito por causa do homem, representa a conclusão de obra, a entrega do galardão. Sem a essência de Deus, não haverá divindade para nós. Não podemos nos tornar um com o Pai, sem receber o seu Espírito. Tá? A Bíblia, isso também, pessoal, isso já começa a anular, tá? Aquele negócio de divindade do Espírito Santo como uma... Me perdoa, eu não quero falar sobre isso, porque isso me ofende, tá? Como espírito feminino. Isso é um absurdo, gente. Não sei como as pessoas podem ouvir isso e não se sentir ofendidas, tá? Não se sentirem feitas de otários e de idiotas. Vamos continuar aqui, porque isso me irrita. Eu vou começar a falar coisas que não convêm, tá? A Bíblia não é uma mera peça de ficção, ou uma simples obra do fruto do intelecto humano. A sua complexidade e eficácia provam isso, tá? Deixa eu ver se está na tela. Bem-aventurados aqueles que guardam. Deixa eu ver para vocês aqui. É esse mesmo, tá? Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Esse versículo aqui, mais à frente eu vou estar falando para vocês também, e provando que as árvores que estavam no Jardim do Éden está ligado diretamente a Jesus e a Satanás, tá? Não é não era o fruto, mas sim o que representava a árvore, ou seja, quem representava as árvores, tá? Ali é uma metáfora, uma linguagem, né? Uma forma de linguagem para representar algo. A árvore da vida é uma representação de Jesus e que dando seus frutos traz vida a nós, tá? E nós já estamos comendo do fruto dessa árvore da vida. Assim que ele ressurgiu, né? Se tornou ressurreto, tá? E já gerou seus frutos. E a árvore da morte já tinha... Por que Adão e Eva não comeu do fruto da árvore da vida? Porque Jesus ainda não tinha frutificado, tá? A palavra é essa. Eles não comeram do fruto da árvore da vida porque Jesus ainda não havia frutificado. Aquela árvore ainda estava sem fruto. Vocês entenderam agora por que eles não se aproximaram daquela árvore? Porque não havia fruto nela ainda. Jesus ainda não havia frutificado. Mas a árvore da ciência do bem e do mal, que representa o entendimento de Satanás, ela já havia frutificado e nós já havíamos comido dela. É por isso que eles não... Depois eu vou explicar isso, porque eles não podiam não ter comido da árvore, tá? Porque já havíamos feito isso antes, tá? Ali foi uma representação do que já havia acontecido antes da criação do mundo. Então vocês vão entender que a árvore da vida representa Jesus e a árvore da ciência do bem e do mal representa Satanás. Vou explicar isso aí nos pormenores, tá? Detalhadamente. Amado, peço-vos que, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscências carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro 2:11. Tá? Vamos seguir aqui para ver se tem mais alguma revelação aqui. Do que se queixa o homem vivente? Tá? Queixe-se, pois, dos seus próprios pecados. Lamentações 3:39. Deus não nos fez mal, nós nos fizemos mal. Aqueles que dizem, Deus é mal. Não, você é mal, você é uma pessoa perversa. Tá? Você não quer aceitar isso, mas você é uma pessoa má. No seu dia a dia você prova isso. Nas coisas que você esconde, nas coisas que você omite. Tá bom? Deus é verdade e justiça. Ele nos deu a entender o nosso próprio caráter. Não só o caráter de Satanás, mas o nosso próprio caráter. Porque quando atribuímos maldade a Deus,
nós nos insurgimos contra a nossa própria vida, porque foi Ele que nos deu e por misericórdia nos permite voltar a ter vida, tá? Porque ainda estamos como mortos. Temos nome do que vive, mas estamos mortos, tá? Compreendam isso. Ao compreendermos as Escrituras, entendemos que a nossa dor é causada por nós mesmos, tá? Compartilhar aqui com vocês. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse espírito está pronto significa que a nossa porção de Deus já está guardada e preservada para nós no céu. Tá? A sua porção de espírito, que para que nos tornemos um com Ele, já está reservada a nós. Assim como os espíritos já estavam reservados a Jesus, os espíritos de Jesus estavam reservados a Ele, os nossos espíritos estão reservados a nós. Ele está pronto, como a palavra diz, né? Mas a nossa carne é fraca, é a nossa carne que está impedindo da gente receber. Tá? Vamos lá. Eu vou deixar na tela aqui e vou apresentando aqui para vocês. E aí já vamos entrar nesse assunto aí. A nossa porção está com o Pai, né? A nossa porção do Pai está pronta, preparada. E o que nos impede são as concupiscências de nossa carne. Já está na tela para vocês lerem? Que aqui a gente começa a entender como eu posso dizer assim, a matemática bíblica, tá? Como funciona isso aí. Ao somarmos o número de anjos que apostataram 2/3 com o terço celestial, alcançaremos o verdadeiro esclarecimento, tá? Por isso que eu falei da idade do Senhor, que estava ligada a tudo isso. Porque ele morreu aos 33 anos e ressuscitou ao terceiro dia, 33.3. Isso é matemática bíblica. 33,3 são os anjos celestiais, tá? O que ficaram no céu. 33.3 são os anjos condenados, os que foram expulsos com Satanás. E 33.3 são as estrelas arrastadas, os anjos que foram arrastados por Lúcifer, tá? Ou melhor, por Satanás, que esse nome não existe. Ou melhor, Helel Ben Shahar, tá bom? Ao somarmos tudo isso aqui, obteremos a representação matemática de 99,9, que é o que está na tela para vocês, né? O valor deve ser somado a mais 1, porque representa o número daquele que foi separado dentre os anjos por Deus. Logo, 99 mais 1 somam 100% dos anjos. O número 1 representa a unidade em Cristo, o anjo do Senhor, aquele que foi separado e eleito por Deus. Vocês entendem aqui? A matemática santa, é coisa maravilhosa. Logo, 99 mais 1 somam o que acabei de falar aqui para vocês, tá? Vou deixar na tela aqui para vocês lendo, para vocês entenderem aqui o que está sendo dito. Tá bom? Porque isso é maravilhoso. Pessoal, não saiam daqui. Tem muitas coisas ainda a serem ditas. Tá? Certamente não serão resgatados todos os anjos arrastados, né? O cálculo é para referenciar a eleição, a condenação e a divisão causada por Satanás. Isto é o princípio do 666, que traz outros significados. E vou apresentar para vocês esses outros também, tá? As tribulações desta vida, por mais árduas que possam ser, não serão anuladas por Deus. E por que isso? Porque as tribulações são o resultado dos nossos pecados, tá? E elas são imprescindíveis para o nosso aprendizado, porque não só duvidamos da essência de Deus, como a colocamos à prova também. Nós colocamos a essência de Deus à prova. E dessa forma ele nos permitiu conhecer a real essência de Satanás. Mesmo que consideremos isso ruim, temos que vivenciar as duas essências para que compreendamos quem de fato é Satanás. Mas aquele que perseverar até o fim, voltando-se para Deus, receberá livramento. Deixa eu ver se eu coloquei o texto na tela para vocês acompanhem comigo quando eu falo do livramento, tá? Essa parte aqui é maravilhosa. Tá na tela aí? Vocês leiam comigo porque esse texto é lindo. E ele é para nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza, há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Tá? Deus está no meio dela, não se abalará, não se ajudará já ao romper da manhã. Deus a ajudará ao romper da manhã.
Os gentios se embravecem. Deixa eu ler aqui o texto para vocês que estava ruim para mim. Morados Altíssimo, arrebatará, Deus o ajudará, o monte romper da manhã. Os gentios se embravecem, os reinos se movem, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. Que desolações tem feito a terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos, sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46, 1 a 11. Tá? Vamos continuar, para vocês entenderem que o Senhor é quem guarda os seus, tá? O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sabemos que o nosso Deus não resgatará 2/3 dos anjos dissidentes. Ele resgatará apenas uma parte do terço, né? E isso faz com que a conta não feche, uma vez que 2/3 se apostataram e apenas 1/3 será resgatado parcialmente. Porque muitos seguirão Satanás, como temos visto nessa fase dessa terra, tá? Mesmo do terço que foi arrastado aqui, parte dele ainda seguirá Satanás, mesmo sabendo o que ele causou a eles, tá? Tendo esse cenário em mente, perguntamos: como o Pai fará para compor a parte faltante, a parte que falta dos anjos, né, e alcançar a sua totalidade novamente? Para responder tal questão, precisamos analisar o texto de Gênesis 2, 21 ao 24. Deixa eu ver se está na tela para que vocês acompanhem comigo. É esse aqui, tá? Acabamos de ler isso aqui. Vamos seguir aqui, gente. Então o Senhor Deus fez cair um sono sobre Adão, e esse adormeceu, tá? Deixa eu ver se é o que está aqui, para pular para vocês, porque é mais fácil a gente ler junto. É isso mesmo. Vamos ler junto aqui, e a gente segue no entendimento. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e encerrou a carne em seu lugar. Ou melhor, fechou a carne em seu lugar, né? E da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, formou uma mulher, e a trouxe a Adão, e disse a Adão: esta agora é osso do meu osso, carne da minha carne. E esta será chamada mulher, por conta do homem foi tirada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, uma única mulher, porque tem pessoas hoje dizendo que a poligamia ela é bíblica, tá? Isso é satanismo, não é bíblico. Deus disse para pegar-se a sua mulher. Quantas mulheres tem aqui? Uma só. Quantas mulheres Deus criou Adão? Uma só. Então, é só a única mulher. Tá? Costume de homens não é Bíblia. Tá? Costume é costume. Bíblia é Bíblia. Bíblia é Bíblia. E serão ambos uma só carne. Agora vamos explicar essa situação aqui. Deixa eu ver se está na tela. Para ver qual foi a parte. Formou em hebraico, né, a mulher, é baná, que significa constituir, né, construir, constituir, estabelecer, fazer continuar, ser construído, estabelecido, referindo-se a auxiliar, né, auxiliados restaurados, estabelecido, tornado permanente. Esta agora é procedente de agora, ossos dos meus ossos. Significa essência, substância, osso, corpo, membro, corpo externo do animal, substância do próprio ser. Tá? Vamos lá. Carne significa, vamos lá, próprio corpo, parentesco, relações familiares, carnes como algo frágil ou errante, homem em oposição a Deus, todos os seres viventes, animais e humanidade. Tá? Estou colocando aqui as definições para vocês o que significa isso. Daqui a pouco a gente fala sobre o que está na tela. O homem e a mulher compartilham a mesma alma, e quando se casam, tornam-se novamente um. No texto bíblico, literalmente, não existem... Agora eu vou explicar para vocês a situação do anjos e anjas, tá? Que muitos dizem que existem anjos no céu. Isso nunca aconteceu. Eu vou explicar para vocês o porquê e vocês vão entender comigo, tá bom? E quando se casam, tornam-se novamente um. Nos textos bíblicos, literalmente, não existe referência a anjas. Existe uma vertente herética que distorce o texto bíblico de Gênesis 1, 26 e 27 para tentar provar a existência de anjas. Mas isso não possui base bíblica, eu vou explicar o porquê. O texto está na tela, tá? Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre peixes do mar, e sobre aves do céu, e sobre o gado e toda a terra, sobre todo réptil que se move na terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, tá? Vírgula, macho e fêmea os criou.
Eu vou dar a diferença agora para vocês. Nos 2 versículos de Gênesis, deixa eu ver se está na tela para vocês acompanharem comigo. É esse aqui. Vocês podem acompanhar comigo? Vai verificar que o que eu estou dizendo aqui não é heresia, tá? É Bíblia. E eu vou explicar o porquê disso. Nos 2 versículos de Gênesis 1, 26 ao 27, o artigo definido façamos o artigo definido o ali, façamos o homem, está no singular e é citado 3 vezes, tá? Observamos que façamos o homem não se refere à humanidade e sim a Adão, o primeiro ser criado ali. Senão a segunda sentença ficaria assim, ó. Façamos Deus só um minuto, pessoal, perdão. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Agora vocês vão entender a parte que eu quis dizer, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. A sentença ficaria assim, se estivesse falando da humanidade, tá? Mas como Deus está falando de Adão, então disse assim, façamos o homem, artigo definido no singular, a nossa imagem e semelhança. E a imagem de Deus o criou, Adão, no singular, tá? O artigo definido no singular, a imagem de Deus o criou. Depois vem macho e fêmea. Por quê? Somente no terceiro artigo. Provando que, isso prova que em Gênesis 1, 26 a 27 é apenas um resumo, né, de Gênesis 2, 21 a 24. A alma persistente de Adão foi entregue diante de sua face, e o corpo moldado por Deus se tornou alma vivente. E da alma de Adão, Deus criou uma nova vida. Ou seja, quando Deus diz ali, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que me perdoa porque eu gaguejei um pouco, mas assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, está falando especificamente de Adão. Depois falando macho e fêmea os criou, aí está citando Gênesis 2, 21 a 24, porque o Gênesis 21, 26, Gênesis 1, 26 a 27, é apenas um resumo de Gênesis 2, 21 a 24, onde Deus cria primeiramente o homem, e do homem ele tira uma adjuntora, uma ajudadora idônea. Tá? A mulher não possuía uma alma pré-existente. É por isso que ambos passam a compartilhar a mesma essência. Vocês lembram que quem comeu do fruto, na verdade, foi Eva? Mesmo assim, o pecado caiu sobre Adão? Porque a alma pré-existente ali, na verdade, era de Adão. Foi ele que tinha cometido pecado em sua forma angelical. Tá? Então, mesmo tendo comido do fruto Eva, Adão, quem recebeu o pecado foi Adão, quem assumiu foi ele, porque ele era a alma original. Tá? E quando se unem, voltam a ser apenas um. Né? De forma que foi necessário que ambos comessem do fruto para que os olhos de ambos fossem abertos. Porque quando Eva comeu, nada aconteceu. Tá? Como partilham uma só alma, foi necessário que as duas almas comessem do fruto para que elas sofressem o efeito do fruto. Vocês conseguem compreender agora que, na verdade, uma alma só foi dividida em duas? Vamos seguir que vocês vão começar a entender, vão entender se ainda estiver confuso, tá? Por isso que ambos possam compartilhar a mesma alma, tá? A mesma alma. E isso é padrão bíblico para toda a humanidade. Deus é varão. No princípio, antes da rebelião, criou os anjos segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Não lhes fez uma adjuntora, porque anjos não são possuidores de uma vida eterna. Eles não necessitam reproduzir. É o nosso Pai quem os cria. Deus solucionou a questão dos 2 terços. Vocês entenderam aqui, né? Não havia varoas porque Deus no princípio era varão. E tudo que ele fez foi conforme a sua imagem e semelhança. Não havia necessidade de reprodução porque Deus quem cria. Tá? Então não havia necessidade de uma adjuntora. Eu vou explicar o porquê da necessidade de uma adjuntora na Terra. Tá? Isso não reduz as mulheres, não é para denegrir as mulheres. Porque tudo tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Tá? E vocês tornam uma parte essencial da vida e do resgate. Vocês vão entender aqui, eu vou explicar. Deus solucionou a questão dos 2 terços, duplicando a alma do varão. E dessa alma, né, criou 2 seres semelhantes, porém distintos. Assim o Pai Eterno terá novamente 100% dos anjos. A adjuntora desempenha um papel fundamental no propósito da remissão dos anjos mornos. Perdão, pessoal. Porque sem ela não haveria possibilidade de reprodução. Isso impossibilitaria a vivência paterna. A paternidade amplia a nossa visão, porque ao mesmo tempo que somos pais, também somos filhos, e passamos a compreender a necessidade da disciplina.
tá? E também a dor da rejeição de um filho. Deus nos permitiu passar, sentir as mesmas coisas que ele sentiu e viver as mesmas coisas, tá? Óbvio, num padrão, num degrau diferente, mas é a vivência que importa aqui, tá? Fazemos parte de uma nova estrutura de criação, distintos em concepção, porém idênticos em essência, distintos em concepção, tá? Porque homem é diferente de mulher, mas idênticos na nossa essência, na nossa alma, porque partilhamos a mesma alma. Ambas as estruturas serão mantidas para todo sempre, mas a necessidade de reprodução e união serão anuladas, porque todos se tornarão irmãos novamente. Entendemos que todas as paixões carnais fazem parte somente desta vida, logo não sentiremos falta de coisa alguma. Tá? Não. No céu a nossa alegria será Deus. Tá? Isso não fazia parte da nossa essência e e voltará a não fazer. Tá bom? Vamos continuar aqui. Assim que alguém que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A novidade. Tá? Mulheres foram tidas como primícias também. Novidade na terra. Novidade na criação. 2 Coríntios 5,17. E é por esse motivo que, mesmo havendo muitas moradas no céu, Jesus foi preparar lugar. Nos foi preparar lugar. Tá? Um novo local para receber uma nova criação. Vocês entendem a preocupação do Pai? Ele foi, mesmo havendo muitas moradas no céu, ele foi preparar um lugar específico para nós, porque fazemos parte de uma nova criação. Tá? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para mim. Nós pertenceremos ao nosso Senhor Jesus. Para que onde eu estiver, estejam vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Gente, isso é ou não é preexistência? Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. João 14, 1 ao 4. Muitos vão negar isso aqui, mas cada um responda por si mesmo. Tá bom? Porque a palavra é bem clara. Não há engano nela. Levarei para mim mesmo para onde estiver, coisa maravilhosa de Deus. Tá? Os textos já foram apresentados, deixa eu passar para o próximo. Vamos seguir aqui. Assim que aquele que bem discerne na terra, discerne na terra, bendirá a Deus na verdade. Aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus na verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e escondidas dos meus olhos. Porque eis que eu crio novos céus e novas terras, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem vos se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o meu povo, para o seu povo gozo, e exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Isaías 65, 16 a 19. Pessoal, perdoa o barulho que está aqui em volta. A gente pede para as pessoas ouvirem menos barulho, mas elas não nos ouvem. Certamente não esqueceremos do nosso aprendizado, mas a alegria do Pai suplantará toda dor. Para o Pai eterno, tanto o homem quanto a mulher possuem o mesmo peso, o mesmo valor, porque ambos possuem a mesma centelha divina. Tá? Vamos colocar aqui para vocês sinônimo de equivalente, tá? Para provar para vocês que não existe diferença para Deus entre homens e mulheres. Tá na tela, vocês acompanhem comigo. Sinônimo de equivalente, palavra equivalente, né? Que tem o mesmo peso, valor, preço, força, capacidade, igual, correspondente, proporcional, equivalente, semelhante, similar, análogo, afim. Esse análogo aqui, como eu falei, a gente é diferente na nossa estrutura, mas idêntico no nosso interior, tá? Compatíveis, equipotente, homeomorfos, homólogos, homomorfos, isoformo, próximo, uniforme. A Bíblia sempre tratou a família como um bem espiritual, tá? Porque a geração de filhos tornou-se herança de Deus Altíssimo.
Aí eu estou ressaltando aqui a essência, né, o propósito do homem e da mulher, né, porque para gerar posteridade ao nosso Criador, tá, e assim multiplicar as almas, para que o céu novamente volte a ter 100% dos seus anjos, tá, e aqueles que pecaram contra o Pai se tornem ao esquecimento. Eis que os filhos, deixa eu colocar na tela para que vocês acompanhem comigo, é esse aqui, para vocês entenderem a importância da procriação, né? Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Salmo 127. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. 1 Timóteo 5:8. Pessoal, tem muitas pessoas nessa terra que elas são verdadeiros demônios, tá? Elas não dão valor a seus filhos. E tem por certo que Deus não tem isso com bons olhos, tá? Porque os filhos são heranças do Pai. Quando vocês maltratam o seu filho, vocês estão maltratando o Filho de Deus, o Deus vivo. Entendam isso, tá? E esse é o motivo do sistema de Satanás combater com veemência a família tradicional, de todas as formas e por todos os meios. Ao combater a família tradicional, Satanás consegue abalar a estrutura da fé, porque a família é a base conservadora dos bons costumes e da fé em meio à sociedade. A família representa a estrutura criada por Deus, tá? Há indicativos de que somos, né, a última geração cristã nessa terra. O desenrolar dos fatos apontam para um levante iminente do anticristo. Uma geração ímpia tem se tornado, né, a terra um ambiente extremamente hostil para o cristão verdadeiro. É chegado o tempo em que apregoar a palavra genuína se tornou um crime, porque na verdade já se tornou um crime sim, tá? Tem lugar que você não pode pregar a palavra a céu aberto, com risco de ser preso, inclusive. A censura já alcançou a igreja, somando censura impostas nas últimas décadas aos falsos profetas. Observamos uma apostasia crescente. É isso mesmo. As pessoas se desviam do seu real propósito. Muitos estão vivendo uma fé mista, levando o mundo para dentro da igreja. E para entender essa demanda, a maioria dos pastores se permite corromper, fazendo com que a igreja seja destruída de dentro para fora. Os falsos profetas fizeram surgir uma nova modalidade dissidente, os denominados desigrejados. Isso também é satânico. Esses optaram por uma fé autônoma, e esse é um fenômeno de distopia de propósito, um rearranjo opinativo dos textos bíblicos. O fenômeno dos desigrejados surgiu com a interpretação de que toda estrutura religiosa se apresenta, né, como instituição desnecessária, defendendo que a fé cristã pode ser exercida desvinculada da comunhão da igreja. Deixa eu ver se está na tela para vocês. Tá. Vamos seguir aqui, porque é a partir desses textos que você está na tela que vocês acompanham comigo, tá? Essa nova concepção de fé contraria todos os textos bíblicos. A Bíblia afirma que essa prática não existia e que ela é extremamente danosa. A Bíblia também relata que ela se intensificaria nos finais dos tempos. Como Moisés, eu vou dar um exemplo, Moisés, tá? Quando ele optou por um evangelho autônomo, acabou impedido de entrar na terra prometida. Porque houve um momento que Moisés começou a dar os seus próprios palpites do que deveria ser feito, tá? E tudo que Moisés falou contra a palavra, Jesus veio e falou assim: Moisés disse assim, eu porém digo isso. Ou seja, ele começou a desfazer. Porque nessa parte, quando ele diz assim, Moisés disse assim, mas eu digo isto, ele estava provando ali que naquele momento Moisés optou por um evangelho autônomo, tá? Já não era Deus falando ali, era o próprio Moisés. Quando ele diz assim, que Moisés permitiu tal coisa por causa da dureza do coração dos homens, ou seja, ele se deixou levar. Isso tem acontecido muito na igreja, tá? Para poder ter muitos membros dentro da igreja, a maioria dos pastores se deixam levar pelo que é modinha no momento. Isso está trazendo o mundo para dentro da igreja. E aí está o texto na tela, vocês vão ler comigo para vocês entenderem que esse negócio de desigrejado é satânico. Tentar tirar as pessoas da igreja é satanismo puro. Tá? Vou provar nos textos bíblicos como está na tela. Não deixando a nossa congregação como é costumes de algum, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais
quanto vedes que se aproxima aquele dia. Vocês estão entendendo aqui o que eu acabei de explicar? Que essa tendência satânica, ela se aumentaria nos finais dos dias, e a palavra está dizendo para a gente não seguir esses tais desigrejados. Isso está em Hebreus 10, 25. Tá? E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo, eu vou explicar isso mais à frente para vocês, que existe diferença de templo para a eclésia, tá bom? E para religião. Cada um tem a diferença de um para o outro, e cada um tem o seu tempo e um propósito específico, tá bom? E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, em casa, comiam juntos e com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja, aqueles que haviam de se salvar. Atos 2, 46 e 47. Deixa eu ver se está para vocês continuarem seguindo aqui comigo. Tá? Para vocês verem que tudo que eu estou dizendo aqui é Bíblia. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos 5, 22. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Perdão, pessoal. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eu digo que conforme o seu próprio satanismo. Tá? Porque aqueles que dizem contra a palavra, dizendo que não está na palavra e vocês estão vendo que está na palavra, eles estão seguindo a Satanás, não é a Deus não. Tá? E aqueles que seguem essas criaturas também estão seguindo a Satanás, não estão seguindo a Deus. Porque virá tempo que amontam para si doutores conforme a sua própria concupiscência e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Cumpre o teu ministério. Para de seguir a homem. Tá? Estão falando contra a palavra. Parem de seguir a homens. 2 Timóteo 4, 3 ao 5. Sigamos em frente, que ainda há muita coisa a ser dita aqui. Tá? Vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar na tela para vocês acompanharem. Acompanhem comigo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25. Isso serve para os céus, pois que Deus nos trouxe à terra. Isso serve na terra porque muitos estão tentando tirar as pessoas da igreja. Por quê? Antes eu vou dar exemplo, aí eu vou explicar o porquê. O islamismo ninguém tenta desviar. Tá? Quem faz feitiçaria ninguém tenta tirar de dentro dos centros. Tá? Eles não pregam, você não vê nenhum desses praticantes pregar contra si mesmo, nem contra a sua própria fé. Tá bom? A menos que eles se voltem para Deus. A menos que eles como posso dizer, se arrependam dos seus pecados, né? E declarem a Deus como seu Salvador. Fora isso, não vai acontecer. Mas o crente, as pessoas se dizendo crentes e se infiltrando no meio cristão, estão tentando tirar as pessoas da igreja. Eu sei, e sim, eu confesso, existem templos que não são de Deus. Mas Deus nos deu a capacidade de compreendermos o que está certo e o que é errado. Cabe a nós escolhermos o templo que melhor representa ao Senhor. Tá? Deus não tem moradia na terra, mas ele tem templo de adoração. Tá? Jesus Cristo foi no templo lá batendo aquelas pessoas que estavam fazendo vendas, né? Estavam comercializando no templo. E ele falou assim: a casa do meu pai será a casa de oração. Tá? Então entenda que a igreja é uma casa de oração. É um lugar onde os santos se reúnem para adorar o Pai, o único Criador. Tá? Não é casa de Deus, é lugar de adoração. E Jesus... Tá, deixa eu ver se está na tela para vocês. Tá, esse de baixo aqui, tá? Vocês acompanhem comigo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Aí eu pergunto, Deus está falando a favor da igreja, por que estão falando contra a igreja? Julguem vocês qual é o propósito dessas pessoas, tá bom? Todas as instituições satânicas crescem e se desenvolvem uniformemente. Profeticamente, a igreja encontra-se a cada dia mais dividida. A estratégia de Satanás é destruir a unidade cristã, que é a estrutura basal da igreja.
Esse é o motivo de haver tantos falsos profetas, induzindo as pessoas a adorarem a autonomia religiosa. Devemos prosseguir anunciando a verdade. O fato de haver falsos líderes religiosos agindo hereticamente não justifica o abandono da obra, porque a Bíblia nos aconselha a não deixar de congregar. Não devemos abandonar a comunhão, porque seguimos a Jesus, que é o cabeça da igreja. E isso nos torna luz no mundo e sal na luz do mundo e sal na terra, ou melhor, luz no mundo e sal da terra, tá bom? Vamos seguir aqui. Eu vou pular para o próximo texto para vocês acompanharem comigo. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, porque por epístolas, como se no dia que Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia. E aí a gente começa a entender o 666, tá? E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no seu templo, querendo ser Deus, ou melhor, no seu templo de Deus, querendo ser Deus. Isso está em 2 a Tessalonicenses 2:1-4. Tá? O texto que está na tela vocês leram comigo. Vamos seguir aqui. Jesus disse-lhes: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o meu reino, tá? O reino de Deus. Isso está em Lucas 9:62. Eu coloquei na tela aí para vocês. Eu vou tá lendo de novo esse texto aqui. Eu coloquei para vocês na tela é o significado de apostasia, tá? Que significa, vamos lá, feminina apostasia, significa separação e deserção, tá? Vocês estão entendendo aqui o que significa isso aqui, ó? Vamos lá. Apostasia, separação, deserção, tá? É isso que estão causando no meio cristão. O texto que eu acabei de ler para vocês, Jesus disse: ninguém que se lança a mão do arado ou olha para trás é apto para o reino de Deus, tá? Lucas 9:62. Vamos lá, seguir aqui em frente. O texto está na tela, vocês vão acompanhar comigo. E também houve dentre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Está em 2 Pedro 2:1. Tá? A heresia aqui, está na tela também, vocês podem acompanhar comigo. Perdão o barulho, tá? Os vizinhos aqui não tem respeito. Heresia significa, em grego, um grupo de homens escolhendo seus próprios princípios, seita ou partido de dissensões originadas da diversidade de opiniões e objetivos. Isso é heresia, tá? Então vocês começaram a entender agora o que significa heresia. E aqui vocês vão começar a entender o que significa o 666, tá? Só perdoa o barulho, não tem realmente o que fazer. Em Apocalipse 2:3, Deus cita 7 igrejas, tá? Físicas. Não se deve confundir a igreja de Deus com o templo do Espírito Santo. São coisas distintas. Deus cita os nomes dessas igrejas físicas, porém não cita um nome de nenhum templo espiritual. Tá? Agora eu vou apresentar para vocês o significado do 666 e a sua soma. Se somarmos 6 mais 6 mais 6 dá 18. 18 na linguagem, no alfabeto universal, significa R de Roma, tá? A de apostasia. Se colocarmos em coluna o 18, vai ficar 1 em cima ou 8 embaixo, tá? 1 é a de apostasia, né? O seu valor numérico em grego é alfa, né? A sua transliteração é A. E o H é heresia, ou haireses, né? Seu valor numérico é 8, né? Que significa hate também, e eta. Apostasia, a primeira apostasia significa separação, deserção. Essa foi a nossa primeira morte. Essa foi a primeira apostasia que já houve nos céus, tá? E a segunda apostasia, a segunda separação, será a segunda deserção. Essa é a nossa segunda morte, a nossa segunda condenação, tá? Perdão, pessoal. Todas as explicações sobre Adão e Eva, também sobre a família, assim como a igreja, foi para chegarmos ao entendimento, né, do 666. Ele é o apartar-se novamente de Deus, a deserção da obra e também a destituição da família tradicional, uma nova corrupção do gênero humano,
tal qual foi nos dias de Noé. O texto está na tela, vocês acompanhem comigo. E como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias de Noé, anterior ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Óbvio que não será com dilúvio, tá? Dessa vez será com fogo. Mateus 24, 37 a 39. Vou seguir aqui para vocês, deixa eu ver se está na tela. Vamos lá. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, segundo a Tessalonicenses 2:3. Isso prova, e eu vou falar para vocês novamente, mais à frente, nos próximos vídeos, que não existe pré-tribulação, tá? Ninguém será arrebatado antes da tribulação. Todos nós passaremos pela tribulação porque ela faz parte da prova da nossa remissão. Tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Revelar, em grego, que é apocalipto, que também é o nome do livro de Apocalipse, significa descobrir, revelar o que estava escondido ou oculto, expor, tornar descoberto, tornar conhecido, tornar manifesto, trazer à luz o que antes estava desconhecido, né? Vamos lá. Vou seguir aqui, para apresentar para vocês o significado. Mas não entre... Tá, deixa eu ver se está na tela. Isso. Mas ainda que nós mesmos ou os anjos do céu vos anunciem outro evangelho além do que já foi além do que já foi anunciado, que seja anátema, tá? Está em Gálatas 1:8. Anátema em grego é anátema mesmo. O seu significado é uma maldição, uma praga, né? Um homem amaldiçoado destinado às mais terríveis das tristezas e angústias. Vocês estão entendendo aqui? Vamos seguir aqui porque é muita coisa ainda a ser dita, tá? A genealogia é utilizada nos dias de hoje por homens facciosos para implementar a heresia na palavra. Sua intenção é a destruição do evangelho por meio de invalidação dos relatos, de forma que eles promovem o descrédito da verdade devido a tantas distorções e mentiras implantadas, tá? Deixa eu ver o que está na tela aqui. Porque como eu estou com a tela só, tem que ficar dividindo o que está sendo colocado na tela para vocês. A questão está... Não entrem isso. Mas não entrem em questões loucas de genealogia, contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Evita o homem faccioso. De uma outra demonstração, evita-o sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tito 3, 9 a 11. Muitas pessoas querem provar depois eu vou entrar mais a fundo ainda na questão de Caim, provar que Caim é filho de Satanás também, porque ele não está na genealogia de Adão. Só que lá também no texto diz que Adão e Eva teve filhos e filhas, e nós não conhecemos nem o nome desses filhos e filhas. Então eles não estão na genealogia de Adão, eles também são filhos de Satanás. É muito fraca essas aberrações, tá? E aí, por isso que a Bíblia fala, não entrar em questões de genealogia, porque só traz coisas de homens facciosos que só levam à perdição, tá? Faccioso em grego é heréticos, né? Que significa que é heréticos também, heresia, tá? Que é homem sistemático, faccioso, seguidor de uma doutrina falsa, herético. São muitos que são seguidores de doutrinas falsas aí, tá? Aqui já será o próximo tema. Deixa eu terminar o primeiro aqui, vou deixar na tela aí para vocês lendo, mas vou terminar esse daqui, tá? O 666 não revela o nome nem a pessoa do anticristo. Eu já falei, não tem como revelar isso aí. Ele será manifesto porque Deus não nos dá a conhecer o nome do anticristo, porque isso tem a ver com a vigilância. Temos que manter a vigilância. A palavra fala sobre isso. Vigiai, porque eu não sabia o dia que o Filho do Homem vem. Tá? E fala sobre repentina destruição e tudo mais. Então, não será dado a conhecer o nome do anticristo por causa disso, para que mantenhamos a vigilância. Tá? Porque se esse só será conhecido no dia em que se manifestar. Não saber o nome do anticristo implica em vigilância, como acabei de dizer. Apocalipse 13. Revela um sistema de controle religioso, idólatra, ecumênico, tá? Um sistema religioso que é idólatra e ecumênico, tá? O que significa isso? Tentar reunir todas as religiões em uma só. Quando a pessoa fala que não segue a igreja porque existe muita divisão nela, Jesus quis assim. Porque uma falará a verdade e outra não. Tá? Então o ecumenismo é unir toda a igreja, uma só religião, tudo em uma só religião.
e uma religião herética, tá? Que levará à heresia e apostasia. O sistema político, nova ordem mundial, governo único e monetário, e o controle financeiro, moeda digital, a marca da besta. E o 666 revela também o domínio sobre as nações, que entregarão seu poder à besta e ao engano, a apostasia, a heresia e a corrupção do gênero humano. E a deserção, assim como a grande prostituta religiosa e política, a mãe das abominações, as coordenadas sugerem o Vaticano. Tá? E foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Deixa eu ver a tela para vocês, se é isso mesmo. Isso. E foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Está em Apocalipse 13:15. Fôlego aqui é pneuma, tá? Um espírito, porque também tem o espírito do engano, espírito da mentira, o espírito de Satanás, né? São vários. E besta significa o quê? É uma metáfora para um ser bruto, lascivo, selvagem e feroz, tá? Vamos lá, vamos seguir em frente aqui. E foi dado um espírito de engano à besta para mentir e fazer morrer todos aqueles que não cultuassem a imagem pagã. Durante a Inquisição, matou-se milhares de pessoas, a mando do rei inquisidor. A besta que falava em favor da imagem pagã, que representava um panteão de demônios pagãos. E a causa da idolatria, e por causa da idolatria, milhares de pessoas foram mortas. E esse rei é o espírito que dá fôlego à imagem pagã para falar e mandar matar, tá? Aqui é a sabedoria. Deixa eu ver se está na tela para vocês. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, que calcule o número da besta. E o seu número porque também é número de homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13:18. Número em grego é aritmos. Um número fixo, né, e definido, um número indefinido, uma multidão. Tá? Aqui tem a ver com multidão também. Homem, em grego, é anthropos, tá? Significa com cara de homem, né, substantivo, inclui todos os indivíduos humanos para distinguir humanos de seres de outra espécie, como nação, né, com a noção de adicionar a fraqueza, pela qual o homem é conduzido ao erro, induzi-los a pecar, tá? Com a noção de ajuntar desprezo ou impiedade desdenhosa, né, com referência às suas naturezas de homem, corpo, alma, referência à dupla natureza do homem, a ser corrupto, a árvore do bem e do mal, tá? Gerou no homem uma dupla natureza, tá? O ser corrupto é um homem verdadeiramente cristão, que se forma na natureza de Deus, com referência ao sexo de homem, de forma indefinida de alguém, do homem de um indivíduo, no plural, povo, tá? Vamos seguir aqui em frente. Aqui a sabedoria, que tiver o número da besta, 666, já falei. O 666 revela não revela o nome da besta. Ele se refere ao controle religioso, político e monetário sobre as nações do mundo. Tá? E veio a mim um dos 7 anjos, deixa eu ver se está na tela, para a gente se prosseguir aqui. Tá. E veio a mim um dos 7 anjos, dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Apocalipse 17:1. Meretriz, né, que seria pornê, que aqui é metáfora para a idólatra da Babilônia, Roma, a principal sede da idolatria. Essa é a definição, tá? Para vocês perceberem que eu não estou mentindo. Perdão, pessoal, a garganta seca. Assentada, em grego, é katemai, tá? Que tem uma habitação fixa, tá? Sobre, né, em grego, é epi, que significa sobre, em cima, de, em perto, perante. Muita, em grego, é polis, que significa numeroso, muito grande. E águas é idó, que significa usado para muitas pessoas. Tá? Vamos seguir aqui. A grande prostituta, esse mesmo você falou dizendo, tá, isso mesmo. A grande prostituta é sua expansão territorial, antiga Roma, né? Em 264 a 146 a.C., atraídos pelas riquezas do Oriente, Roma conquistou a Macedônia, a Grécia, o Egito, o Oriente Médio, a parte oriental da Europa, a Gália, a Península Ibérica também foram conquistadas, fazendo com que a grande prostituta dominasse sobre muitas nações. Aqui há sentido
Quem tem sabedoria, as sete cabeças são 7 montes, a qual a mulher está sentada. Tá? Quais são esses 7 montes? Deixa eu apresentar para vocês aqui. As 7 colinas de Roma. As 7 colinas de Roma. Palatino, Aventino, Capitólio, Quirinal, Vacinal, Esclino e Célio. Essas são as 7 cabeças, os 7 montes. Tá? Vamos lá. Seguir aqui. Eita, que é muita coisa para se dizer hoje. Com qual fornicaram os reis da terra e habitaram na terra e embebedaram com o vinho da sua fornicação. Apocalipse 17:2. Reis em grego aqui é basileus, tá? É líder do povo, príncipe, comandante, senhor de terra, rei. Vamos seguir aqui. Roma se tornou a nova Babilônia e a principal sede da idolatria, que abriga o Vaticano. Foi em Roma que a grande prostituta se assentou, um país dentro de outro país, uma prostituta com habitação fixa. O seu paganismo rege sobre povos numerosos e nações tendo participação ativa nos reinos e governos desde Tratado de Latrão. Isso foi em 1929 e ratificado, né, com a Inquisição de Gregório IX em 29 de abril de 1933. Roma, França, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha e também Brasil entrou nessa. Tá? Estes são os reis que fornicaram com ela e beberam do vinho da sua fornicação. A partir do Tratado de Latrão, os papas passaram a ter um título de reis soberanos, tá? Do Estado do Vaticano, que foi estabelecido por um regime monárquico. Os papas se tornaram reis soberanos do Estado do Vaticano. E estes são os 7 reis. Os 7 reis são Papa Pio XI, né? O Papa Pio XII, João XXIII, Paulo VI, né? João Paulo I. Esse também tem cargo de rei vitalício, né? O Papa só deixa de ocupar o seu cargo depois de morto. O 6º rei foi João Paulo II e o 7º Bento XVI. Deixa eu ver se está na tela aqui para vocês acompanharem comigo. Só mais um minutinho que eu vou jogar aqui. Então vinham das cabeças como um golpeado de morte. Tá, acho que não é essa aqui ainda não. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu seguir aqui. Isso é o que está na tela, que eu vou ler para vocês agora, tá? Então via uma das suas cabeças ser golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Apocalipse 13:3. Em 13 de maio de 1981, uma das cabeças da besta foi ferida. O Papa João Paulo II sofreu um atentado na Praça de São Pedro, no Vaticano. Mohamed Ali Agica é o nome do cara que atirou no Papa. Um jovem turco de 23 anos disparou contra o Papa 4 vezes, mas não obteve êxito em tentar matar o Papa. Quando o Papa João Paulo II esteve em uma visita na prisão de Ribíbia, em Roma, Agica, o assassino, né, profissional, lhe perguntou como conseguiu sobreviver aos disparos. Né? O pontífice havia estado consciente durante todo o procedimento, até ser anestesiado. Afirmou ter pressentido que sobreviveria, acreditando no coração, na intenção da Virgem Maria, né? E Nossa Senhora de Fátima. João Paulo II foi o Papa mais amado de todos. Essa foi uma das cabeças da besta que foi ferida mortalmente, e a sua chaga mortal foi curada e vivia. E o povo se maravilhou da besta. A blasfêmia aqui está exatamente nessa Virgem Maria, tá? Eu vou provar para vocês aqui. Deixa eu seguir aqui. Ele abriu a boca para blasfemar do Deus, para blasfemar o seu nome. Tabernáculo do seu. Tá, vou seguir aqui. Mas de ler aqui para vocês, para a gente não perder o fio da meada. Rei significa líder do povo, tá? Como já foi lido, já foi dito. O texto está na tela. E abriu a sua boca para blasfemar, né? Sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome. E o seu tabernáculo dos que habitam no céu. Apocalipse 13:16. A trindade satânica adorada pela besta que foi ferida, mas sobreviveu, é a família de Nimrod. Nimrod, Deus Sol, Gênesis 10, tá? Semiramis, rainha do céu,
a pomba do amor, está em Jeremias 44, e Tamuz, Ezequiel 8, que é o Deus Sol também. Aquelas pessoas, essa é a pessoa ao qual as pessoas adoram no Natal. Tá? O Natal é referente a Tamuz. O Natal foi criado para Tamuz. Tá? Está em Ezequiel 8,14, onde as pessoas se debruçavam diante do madeiro. Tá? Nimrod era filho e marido de sua mãe, e pai de Tamuz, filho que ele teve com a própria mãe. Semíramis é a Virgem Maria do catolicismo. Ela tem vários nomes em outros países, como Beltane, Maia, Colúmbia ou Colômbia, Nut, Atena, Diana, Ísis, Asherá, Astarote, Ishtar e outros mais. Ela também é representada como uma pomba e uma coruja. Ela é a Lilith de Isaías 34,14. Tá? Deixa eu ver a tela para vocês acompanharem comigo. Este é Nimrod, né? Um filho de Néfilim, um filho de um caído. Tá? Essa é Semíramis, que também é conhecida dessa forma aqui na nossa cultura. Tá bom? Aqui está Semíramis e Tamuz. Aí vocês vão ver que está muito nas imagens católicas. Tá bom? Esta é a trindade hindu. Esta é a trindade egípcia. Por isso que eu falo que a trindade é coisa satânica. Esta é a origem da trindade. Tá bom? Tamuz e Semíramis. Porque as imagens que as pessoas adoram não é de Jesus. E essa é a trindade satânica. Tamuz de um lado, Nimrod do outro, Semíramis no meio, e a sua imagem da sua pomba do amor em cima. Tá? A trindade tem origem pagã, satanismo disfarçado de cristianismo. Aqui vamos falar sobre a Lilith, tá? E as feras do deserto se encontravam com as hienas e os sátiros. Vamos, é isso mesmo? Se encontrarão com as hienas. E os sátiros clamarão uns para os outros. A bruxa, aqui o nome é Lilith, tá? Se pousará ali e achará para si lugar de descanso. Isaías 34,14. Vamos seguir aqui. As feras do deserto, o texto que eu acabei de ler para vocês. A bruxa em hebraico que está assim aqui é Lilith. Tá? É a única vez que ela aparece na Bíblia. O nome de uma deusa conhecida como um demônio da noite que se assombrava os lugares desolados de Edom. Essa é o verdadeiro entendimento. Tá? Essa é a família satânica, filhos de anjos caídos, que satanistas desejam fazer acreditar que ser a família de Deus. Como se Deus fosse homem e não pudesse criar. Tá? Essa também é a blasfêmia proferida pela besta ferida. O texto está na tela. Deixa eu ver se é esse mesmo, para vocês acompanhem comigo. É esse mesmo. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da besta na sua presença. E fez que a terra, os que nela habitam, adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Está em Apocalipse 13, do 11 ao 12. Perdão, pessoal, a garganta está muito seca mesmo, esqueci de trazer água. A besta que tinha 2 chifres é o Papa Bento XVI, que foi levantado e participou apenas de 2 reinos, tá? O Vaticano, né? Roma e Vaticano. Sua renúncia foi política. Ele fez que os habitantes da Terra adorassem a primeira besta que foi ferida, ao beatificá-la em 1º de maio de 2011, porque Bento beatificou o Papa João Paulo II, tá bom? E são reis... Deixa eu pular aqui para vocês. Isso. Para a gente seguir aqui. Estou fazendo com mais calma, pessoal, para gaguejar menos, tá bom? Então também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é. E não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco tempo. E a besta que era e que já não é, ela também é o 8º, e vai à perdição. Apocalipse 17, do 10 a 11. Tá? Vamos seguir aqui. O Papa Bento XVI ficou um pouco de tempo no papado e logo renunciou. Estava vivo até dia 31 de dezembro de 2022. Ele havia substituído o Papa Francisco, né? Deixa
Deixa eu ver se é esse mesmo. Tá. Tornou, o Papa Bento ficou pouco tempo, renunciou, estava vivo até o dia 30 de agosto. Ele havia sido substituído pelo Papa Francisco, que se tornou o sétimo Papa, né, em seu lugar. Francisco se tornou um dos 7, por ser um substituto do Papa que havia renunciado. Enquanto o Papa Bento XVI estava vivo, o Papa Francisco era o seu substituto. Francisco também é o oitavo Papa, porque legitimamente Bento XVI foi o 7º Papa. Com a morte de Bento XVI, o Papa Francisco assumiu o 8º papado. Ele é a besta da profecia, que irá à perdição. Tá? O 666 revela o sistema do anticristo, a prostituta e o local da besta. Para confirmarmos quem é a besta, precisamos considerar, né, a informação de Daniel, ou seja, para fazer o cálculo do nome da besta, a gente vai ter que pegar outro cálculo agora, outros valores, tá? Precisamos considerar as informações de Daniel e Apocalipse. Somente com esses textos será possível calcular o número da besta, que também é número de homem. Tá, vamos lá. Deixa eu colocar o... É esse aqui. Vocês podem ir comigo, tá? Para vocês entenderem o que eu quero dizer. E desde que o sacrifício contínuo foi tirado, esse é Jesus, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que chegar até 3335 dias. Daniel 12, 11, 12. Deixa eu ver isso aqui. Desolação. Tá. Por que isso aqui? Porque isso está ligado ao tempo da tribulação, tá bom? Esses números aqui de 1000 dias, 1000 dias, tá tudo ligado ao tempo da tribulação. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. E sairá, isso também tem a ver, tá, pessoal, com o milênio de Cristo. Mais à frente eu vou estar falando sobre isso. Sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Isso aqui tá falando, esse Gog e Magog é Israel e Judá, tá bom? Aqueles cujo número é como a areia do mar, para se juntar em batalha. Está em Apocalipse 20, do 7 a 8. Esses versículos são importantes porque revelam o princípio das dores e também a ação de Satanás durante ela, né? Logo, para revelar a besta para revelar a besta, esses versículos são fundamentais. Deixa eu colocar aqui para vocês o cálculo. Vamos lá. O cálculo, os 1290 dias, tá? Mais os 1335 dias, mais o 1000, tá? Que foi dito no texto lá que a gente acabou de ler. Tudo isso soma 3625. Colocado em coluna novamente, a gente vai ter um entendimento, tá? 3 representa a letra C, cardeal, tá? A letra C de cardeal. A besta é um cardeal, nascido Jorge Mário Bergoglio, foi elevado ao cardinalato em 21 de fevereiro de 2001. 6 é a letra F, F de Francisco. Bergoglio foi o primeiro papa a utilizar esse nome, né? Ele é substituto do 7º. 2, letra B, de Bergoglio. Aquele que era um dos 7, porque substituiu o Papa Emérito, mas também é o 8º e vai à perdição. 5, E, de Emérito. O título adotado pelo Papa quando este decide abdicar de seu papado. Bento XVI abdicou do seu papado e que durou um pouco de tempo. Em seu lugar está a última besta, o 8º Papa. Vocês entenderam aqui como a Bíblia ela é perfeita? Tudo aqui está claro e nítido, né? Vamos seguir aqui. Deixa eu ver se é o que está na tela aqui para a gente poder seguir aqui. Tá, esse mesmo. E são também 7 reis. 5 já caíram, né? Um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco de tempo, né? Isso para confirmar o que foi dito, tá? A 8ª besta, ele foi um dos 7, foi o que substituiu o 7º Papa, tá bom? Os 5 primeiros reis que morreram, o 6º foi ferido, mas sobreviveu. O 7º, quando veio, durou pouco tempo, abdicando do seu papado. O atual é a besta, que era e já não é, porque ele foi o 7º, agora já não é mais o 7º, agora ele é o 8º, né? Porque ele foi um dos 7 e se tornou o 8º Papa. O Papa Jorge Bergoglio é antagônico a João Batista, um opositor a João Batista, tá? Que veio para preparar o caminho do Senhor, né? Jorge Bergoglio veio preparar o caminho do Anticristo. Voz do que clama. Deixa eu ver se testa na tela.
Isso, vamos lá. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Tá? Durante a preparação do caminho do Senhor, João Batista foi morto. E ao proclamar os pecados do governador Herodes, né, Antipas, como havia sido dito, endireitai na planície o caminho do nosso Senhor, Deus. E Jorge Bergoglio, ele veio também para ser como posso dizer? Ele é um opositor, né? Ele é um antagônico a João Batista. Tá? Ele veio fazer o mesmo que João Batista, só que ao contrário. Bergoglio veio preparar o caminho do anticristo. Talvez no processo da preparação do caminho do opositor, o Papa Bergoglio venha a morrer, né? Venha a trilhar o próprio caminho de João Batista, que não legitimamente, mas como parte do engano. Francisco previu a sua própria morte. Isto é evidenciado evidenciada a ação do opositor a Deus. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui a tela, onde ele diz que, quer ver? Esse aqui a gente já viu. Deixa eu puxar a tela aqui para vocês. É este aqui. Ó. Não, obrigado. Sai da tela. Papa Francisco prevê a sua própria morte, muito em breve. Naquela que é a primeira vez falar sobre a própria morte, o Papa Francisco revela que não espera viver por muito mais, né? De 2 ou 3 anos. Ele coloca, não é colocar de parte a hipótese e de se aposentar em breve. Isso é uma mentira, tá? Aqui, na verdade, ele está, como eu falei, ele está tentando trilhar o caminho de João Batista. Como eu falei, ele é antagônico a João Batista, tá? Então, o que ele está propondo aqui, na verdade, é um grande engano, tá? Vamos seguir aqui. Deixa eu colocar na tela para vocês também. Levou-me em espírito ao deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17:3. O domínio futuro começou quando a besta ainda tinha 7 cabeças e a 8ª cabeça ainda não era vinda, né, não havia sumido. Este governo será presidido pelo anticristo. Ele implantará novamente o governo imperialista formado por controle tríplice, ou seja, religioso, o falso profeta, político, o anticristo, e financeiro, a marca da besta, para oprimir as nações. Então os 10 chifres serão revelados. Estes são os blocos governamentais que irão de compor a mesa, ou já compõem, né, a mesa organizadora da nova ordem mundial. A nova ordem mundial é governada diretamente por Satanás. Este governo trará de volta todas as abominações antediluvianas. Certamente veremos como foram os dias de Noé, tá? Porque nós veremos isto. A Bíblia está dizendo isso aqui. Deixa eu seguir aqui. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio de abominações, da imundícia da fornicação. Apocalipse 17:4. Lembra do cálice do atordoamento? E como Satanás é imitador de Deus? Olha o cálice aqui das abominações. Abominação em grego é... Deixa eu ler aqui para vocês, abominação em grego, tá? Uma coisa suja, horrível, detestável, de ídolos e coisas pertencentes à idolatria, fornicação, porneia, metáfora adoração de ídolos, impureza de que se origina na idolatria, na qual se incorria ao comer sacrifícios oferecidos a ídolos, tá? Vamos lá, seguindo aqui em frente. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder. Vocês entenderam aqui por que eu falo que a gente estará na grande tribulação? Os santos que serão guerreados aqui, porque se a igreja subir antes da tribulação, não haverá com quem fazer guerra, tá? Os santos aqui somos nós, a igreja, tá? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, mas eu ainda vou falar mais profundamente sobre isso. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação, não antes, tá? Desde a fundação do mundo, Apocalipse 13, 7-8. Tá? A primeira Inquisição foi uma amostra do sistema da besta.
A perseguição com cunho religioso é a forma mais eficaz que existe, porque está escrito. Tá bom? Vamos seguir aqui, deixa eu ver se está na tela para vocês também acompanhar comigo. É esse aqui. Tá? Perdão o barulho, tá, pessoal de fundo aqui. Tá com a sinfonia de fundo. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, porque Jesus já tinha frutificado. Vocês entenderam aqui o comparativo? Que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:17. A árvore do conhecimento do bem e do mal, aqui ela desaparece. Tá? Porque ela não existe no céu, ela deixou de existir há muito tempo. Ela foi derribada. Ela foi cortada. Vamos seguir aqui. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Repetindo novamente aqui, vós não sois do mundo, tá? Creiam isso, que é verdade, é Bíblia, tá bom? Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Está em João 15:18-20. Tá? A grande tribulação está... Abominações, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para apresentar a vocês, antes de seguir aqui. Tá. Deixa eu seguir aqui, é isso mesmo. A grande tribulação que está sendo orquestrada por satanistas trará de volta a perseguição e morte aos cristãos. E ela há de vir sobre toda a terra, e começar pela falta de esperança implantada pelo engano. Porque a falta de amor será gerada pela falta de temor a Deus. Tá? O que já está acontecendo. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes blasfêmias, né? E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a boca com blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome. O que eu acabei de apresentar para vocês sobre Sabina Sato ali, o que já está acontecendo hoje. Tá? E do seu tabernáculo que habita no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Já leu sobre isso também. Então aqui é só a confirmação do que já foi dito. Cabe ao cristão verdadeiro resistir aos ardis deste mundo, por causa da nossa esperança futura, do galardão reservado por Deus aos que vencer. Tá? Vamos seguir aqui em frente, que eu quero continuar compartilhando com vocês a tela. Leia aqui que está prometido para vocês, meus irmãos. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Isso tem a ver com o Espírito Santo. Tá? Sermos um. Assim como Jesus está em nós com seus santos espíritos, ele está no Pai, porque o Pai está nele com o Santo Espírito. Isso é a união, tá? A unidade. É Deus em todos. Vocês entenderam aqui? Está em Apocalipse 3:21. Tenho-vos dito, deixa eu ver se está na tela também. Está na tela. Tá? Acompanhem comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Isso tem a ver com tribulação. A aprovação nos tornará aptos para retornarmos para casa. Jesus é o caminho. Ele venceu o mundo. Devemos seguir os seus passos. Tá? Deixa eu compartilhar mais isso aqui. Vamos lá. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tá? Romanos 5:3-5. Acreditar em qualquer fonte, né, de suposto estudo sem que haja base bíblica levará aos insensatos à perdição eterna. Existe uma infinidade de falsos profetas e eles se defendem entre si. O amor seja primeiramente a Deus. Não tenham maior respeito a homens do que ao Pai, tá? Não tenham maior respeito a homens do que ao Pai. E tenham consideração a quem e não guardem nenhuma consideração a quem blasfema o nome do nosso Criador, tá? Porque primeiramente está a minha salvação. Primeiramente está o agradar ao meu Pai. Não me interessa agradar a homens.
tá? Então, se tiver que enfrentar homens como Jesus enfrentou, eu farei. Mas tenha por certo, a palavra de Deus já está apresentada a vós. Se quiserem guardar, vos será de bom proveito. Caso não, aqueles que querem, que amam seguir a falsos profetas, continuem no seu empenho, tá? Sinto muito por vocês. Pessoal, novamente fica aqui, né, o meu agradecimento por todos estarem presentes. Peço a vós, se puderem, considerem se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar essa palavra. Como falei, vou trazer coisas mais importantes ainda, são coisas maravilhosas. No próximo vídeo eu vou falar sobre a preexistência de Jesus. Também nos próximos vídeos falarei sobre quem é a pessoa de Jesus, que ele era o Deus do Velho Testamento, também o Deus do Novo Testamento, com base bíblica. Vou apresentar o significado do Yud-Heh-Vav-Heh, que muitos falaram que se perdeu o significado, mas ele não foi perdido, ele foi ocultado, tá bom? Então, atentem para os próximos vídeos. Aqui eu me despeço de vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, que o seu perdão, a compaixão e a sua graça estejam sobre cada vida, tá bom? Aqui me despeço, fiquem com Deus, até mais.